certamente sempre é um momento de muita alegria, um momento que a gente pode aprender bastante. A gente que tem essa incumbência de estar aqui falando, né, transmitindo uma informação, a gente sabe que nós somos os primeiros a aprender com ela, né? A gente fala para as pessoas, mas a gente sabe que a gente mesmo é quem deve a mais absorver essas informações, né? Então, por isso que eu sempre considero que a oportunidade de, quando a gente está no centro falando, né, quando a gente está aqui, né, mesmo que seja por uma via virtual, nós somos os mais os principais ouvintes dessa nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje eu vou apresentar um tema aqui para vocês, que foi o seu Alfredo que me pediu que eu apresentasse. Eu fiz essa apresentação aqui para o pessoal lá da AME de Ribeirão Preto, há um tempo atrás. Não me lembro exatamente quando foi, mas deve fazer mais ou menos uns 2, 3 meses. E para abordar justamente a questão, fazer umas reflexões acerca da pandemia que nós estamos vivendo aí. E tentando trazer aí uma visão a respeito da doutrina espírita, né? Como que a doutrina enxerga esse contexto, essa situação, e como que nós devemos nos comportar, né? Como que a gente tem que entender esse fenômeno e como que a gente deve se comportar perante essa situação. A pandemia, sem dúvida nenhuma, é uma situação que afetou a vida de todo mundo, né? Não teve quem não teve a sua vida modificada com essa situação, e isso faz, então, com que todos nós tenhamos um papel, uma participação nesse processo, né? E a gente precisa ter a consciência, isso é um fator que a doutrina espírita nos permite ter, né? Alcançar uma grande consciência a respeito da nossa existência, a respeito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e como que isso vai impactar na nossa vida. Então, a ideia de hoje é que a nossa conversa seja sobre isso. A medicina terrena, ela traz para nós, né, alguns critérios que já são bastante conhecidos de como que uma pessoa adquire uma infecção, como que ela adquire um agente infeccioso e fica doente por aquilo, né, desenvolve uma infecção. Então, ela se baseia nesse tripé, né, que para que haja uma infecção, tem que ter um agente infeccioso, isso é um tanto óbvio, né? Não existe infecção sem um agente infeccioso. Eu tenho que ter lá o contato com o vírus, com bactéria, com fungo, com protozoário, com qualquer micro-organismo que seja capaz de infectar a nós. Precisamos ter um ambiente que seja favorável. Então, dependendo da onde a gente está, por exemplo, tem locais em que existem determinados agentes infecciosos e que não tem outros. Por exemplo, né, o exemplo muito clássico que a gente dá, por exemplo, é a malária. A gente, por exemplo, aqui em Botucatu, não tem como a gente pegar malária aqui. Por quê? Não existe o agente causador da malária aqui em Botucatu. Mas se a gente tiver, por exemplo, lá em Manaus, a gente pode pegar malária porque lá existe esse agente causando esse tipo de infecção. Então, o local, né, a região onde a gente habita, ela tem importância, o clima tem importância, as condições de saneamento, né? Então, se existe saneamento básico, porque tem muitos agentes que estão relacionados a isso. E também existe o fator ligado a nós, ao ser humano. E aí já está bem identificado, né, que a nossa carga genética se relaciona diretamente com a nossa capacidade de se proteger ou de ser mais vulnerável a um determinado agente infeccioso, então a gente pode ou não adoecer, a nossa imunidade, que são as nossas defesas orgânicas, e também aos nossos comportamentos. Isso está muito claro, as situações mais claras que o comportamento está diretamente associado à infecção são, por exemplo, nas infecções chamadas sexualmente transmissíveis, né, que muitas pessoas adquirem pelo fato de ter um comportamento sexual, muitas vezes promíscuo, né, ou que não dá
a devida importância a essa questão e acabam adoecendo por conta disso, né? Então, esses são os fatores clássicos que a medicina traz. Mas aí a gente começa a ver, nos últimos 20, 30 anos, um movimento científico, né, isso ainda dentro da academia, né, dentro da ciência tradicional, observando que seja a religiosidade, seja a espiritualidade, elas podem interferir diretamente sobre a nossa saúde. Por quê? Porque elas modificam sentimentos, então, principalmente aí a espiritualidade, né? Elas trabalham muito a questão da esperança, do perdão, da resiliência, assim como modifica comportamentos, fazem com que as pessoas, estimulam as pessoas a ter um comportamento mais saudável, né? Hábitos de vida mais saudável, de maneira a reduzir tanto o estresse físico quanto o estresse emocional. E isso vai realmente impactar sobre a nossa saúde. Essa ideia de que o estresse é um fator importante para a gente desenvolver infecção, seja o estresse físico, seja o estresse emocional, ele também já vem sendo estudado há bastante tempo. Aí eu trouxe esse estudo aqui, que ele é muito interessante, é um estudo simples, mas muito bem pensado, que foi feito nos Estados Unidos, né, no ano de 1988. O que eles fizeram? Eles pegaram 132 estudantes da Universidade de Harvard, que eram estudantes universitários, e eles dosaram na saliva desses indivíduos a imunoglobulina A. A imunoglobulina A é um anticorpo que a gente produz e que acaba sendo um fator de proteção muito importante nas nossas mucosas. Então, por exemplo, na nossa boca, né, a gente produz esse anticorpo, produz isso lá na nossa mucosa oral, e isso daí protege contra uma série de bactérias, vírus que a gente entra em contato. Então, eles dosaram esse anticorpo desses 132 alunos. Depois, eles submeteram esses alunos em momentos diferentes, né, a 2 vídeos. Um vídeo retratava a vida de Madre Teresa de Calcutá, era um vídeo de meia hora. E o outro vídeo retratava os horrores da Segunda Guerra Mundial. E o que eles observaram? Que quando os alunos assistiam o vídeo da Madre Teresa, eles dosavam esse anticorpo depois do vídeo, eles viam que o anticorpo aumentava. A sua produção estava maior comparado com a produção antes de assistir o vídeo. E quando assistiu o vídeo lá dos horrores da Segunda Guerra, os seus níveis de anticorpo caíam comparado com o período antes de assistir o vídeo. Indicando que, vejam bem, basta o vídeo que o indivíduo está assistindo para ele poder melhorar ou diminuir, né, a sua imunidade. Então, esse já foi um estudo que chamou bastante atenção. Muitos estudos foram sendo feitos depois disso, identificando que, por exemplo, quanto mais estressado está um indivíduo, maior a chance dele desenvolver infecções de vias aéreas superiores, como, por exemplo, a gripe, o resfriado. Foi visto também, em diversos estudos, que quando o indivíduo está muito estressado e ele recebe uma vacina, como foi estudado isso na vacina da gripe, como foi estudado na vacina da hepatite B, o que acaba acontecendo? Ele não produz a quantidade de anticorpo que a vacina deveria estar induzindo, ou seja, aquela vacina não funciona de maneira adequada quando a pessoa recebe a vacina e está estressada. E aí a gente vê infecções, né, como por exemplo, o herpes, né? Quem tem herpes sabe muito disso, né? Que faz essas lesões aqui no lábio, né? Como nessa figura aqui do meio, né? A gente vai ver o quê? Que a pessoa, quem tem herpes fala isso, olha, se eu ficar estressado, se eu ficar nervoso, se eu tiver uma situação, né, de emocional muito forte, aparece o herpes lá no lábio. E por que isso acontece? Porque há uma redução realmente da imunidade e isso já é demonstrado cientificamente. A gente vê, por exemplo, olha, e pessoas que são portadoras, pessoas que vivem com o vírus, né, do HIV, o que se verificou?
Lembrando que no HIV, né, esse vírus, ele ataca diretamente as nossas células de defesa. A ação do vírus é destruir as nossas células de defesa. Mas eles observaram o seguinte, que as pessoas que eram portadoras do vírus, mas que exerciam mais a sua espiritualidade, trabalhavam mais os seus sentimentos, né, a sua religiosidade, elas sofriam menos danos das suas células de defesa, comparado com aqueles que não davam muita importância para essa questão. Então, indicando para nós o quanto que a nossa condição emocional, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos podem impactar diretamente sobre a imunidade. E como que a ciência justifica isso, né? Ela justifica através desse mecanismo que vocês estão enxergando aí nessa figura, né, que a gente está vendo no nosso cérebro aqui, ó. No nosso cérebro tem essa área que está pintada em azul aqui, ó, quase na base do nosso cérebro aqui, que é o chamado hipotálamo. Essa região, ela, toda vez que a gente tiver uma situação de estresse, a gente ativa essa região. Ela vai depois ela vai produzir substâncias que ativam uma glândulazinha que está bem embaixo dela, que é a hipófise, né, a hipófise anterior, que está marcada aqui, e a hipófise vai produzir substâncias que vão ativar essa glândula que está em cima dos rins, que é a chamada glândula adrenal. Esse eixo, né, que é o chamado eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ele é um eixo muito importante para nós, que na natureza ele precisou ser desenvolvido para que a gente pudesse sobreviver. E até hoje ele tem uma importância muito grande para o nosso organismo, uma importância fisiológica. O problema é quando a gente começa a ativar esse eixo de uma maneira repetida e descontrolada. E aí o que nos chama muita atenção? Para o nosso cérebro, e isso também foi uma descoberta mais recente aí dos neurocientistas, para o nosso cérebro, quando a gente se lembra de uma situação em que nós ficamos muito magoados, em que nós ficamos muito estressados, ou que a gente se sente muito culpado por aquilo, o nosso cérebro desencadeia a mesma reação como se a situação estivesse acontecendo naquele momento. Então, toda vez que a gente lembra, o cérebro dispara essa reação. E isso é que é ruim, isso é que é danoso. Por quê? Porque, fisiologicamente, a gente só deveria disparar essa reação na primeira vez, quando aconteceu. Se a gente conseguir lidar bem com aquela situação, ou seja, se aquela situação não vier carregada, né, de uma emoção negativa, como uma mágoa, como uma culpa, a gente pode se lembrar sem problema algum. Mas quando a gente traz naquela lembrança, né, uma mágoa, traz uma culpa, traz uma situação, né, de estresse muito grande, o que a gente acaba fazendo? A gente dispara essa reação repetidas vezes, toda vez que a gente lembra. E isso, ao longo do tempo, vai reduzindo a ação das nossas células de defesa. Isso tem um monte de repercussões no nosso organismo, essa é uma delas, né? Ela repercute em várias partes, e uma delas é reduzir as células de defesa, nos tornando mais suscetíveis à infecção. Então, isso é o que a ciência terrena já conseguiu identificar. E a doutrina espírita, né, além, se a gente pegar aquela mesma figura, né, como eu havia mostrado no começo, em que a ciência considera lá que tem que ter um agente infeccioso, o ambiente, o ser humano, a gente com certeza, no ser humano, teríamos que acrescentar aí um fator espiritual como causa, como origem das nossas doenças. E quando eu digo um fator espiritual, eu estou dizendo o fator do próprio indivíduo, ou seja, a nossa bagagem espiritual que nós estamos trazendo de outras existências para que a gente, e que nos induz, né, como a gente vai ver mais adiante aqui, ao adoecimento mediante aquilo como vai ser o nosso comportamento ao longo dessa existência. E certamente isso linkado à questão da lei de causa e efeito, né? Lembrando que todas as nossas ações, e quando a gente diz ações, nós não estamos dizendo só aquilo que é concretizado, mas aquilo que a gente pensa, porque para o espírito, o pensamento também é uma ação. Então, todas as nossas ações, sejam concretizadas ou só pelo pensamento, elas vão gerar em nós
um efeito, elas vão gerar uma consequência. E é assim que funciona a lei de causa e efeito. Ou seja, se as nossas ações, se os nossos pensamentos não estão adequados, há um mecanismo da natureza, uma lei divina, que faz com que as consequências daquilo nos levem, né, a ter que vivenciar determinadas situações para nos permitir um equilíbrio perante as leis divinas, ou seja, para nos mostrar que assim, olha, o caminho não está certo, eu preciso mudar alguma coisa porque houve uma atitude errada, houve um pensamento inadequado. Vejam só, André Luiz fala para a gente, lá no livro Evolução em Dois Mundos, que, de modo geral, né, a etiologia das moléstias perduráveis, ou seja, a origem, né, dessas doenças que aparecem no nosso corpo físico, né, que afligem o corpo e o dilaceram, guardam no corpo espiritual, ou seja, no perispírito, as suas causas profundas. Por quê? Porque todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, eles vão se refletir diretamente sobre o nosso perispírito, podendo trazer recursos positivos, recursos salutares ao perispírito, mas também podendo trazer recursos que são deletérios e que vão danificar o nosso perispírito e, consequentemente, isso será transmitido ao corpo físico. Então, o que o André Luiz fala para a gente? Que os danos perispirituais que nós carregamos, eles geralmente surgem de um sentimento de culpa. Ou seja, o sentimento de culpa pode ser porque nós fizemos diretamente uma atitude errada, ou seja, causamos mal a alguém ou mal a nós mesmos, e isso faz nos sentir culpados, ou porque muitas vezes fala assim, se nós carregarmos uma mágoa durante um período longo, o que acaba acontecendo? A nossa consciência começa a nos cobrar também, e isso também gera sentimento de culpa, porque ao longo do tempo, aquela mágoa, né, a gente vai percebendo pela nossa consciência de que é um sentimento ruim, é um sentimento que a gente não deve ter, e isso também gera culpa e gera dano espiritual. Então, o André Luiz diz que a culpa vai gerar no espírito a chamada zona do remorso, é como se fosse um ambiente em que fica aquela ideia, aquele pensamento circulando ali, né, aquela cobrança que a gente faz sobre nós mesmos. Isso vai levar a uma lesão no perispírito, no corpo espiritual. E lembrando que o corpo espiritual, ele é um modelo organizador biológico, ou seja, ele é responsável pela formação do nosso corpo físico quando a gente reencarna. Por mais que a gente traga aí uma carga genética, né, dos nossos pais, que vão dar as condições para que um novo corpo se forme, mas quem molda esse corpo, né, quem faz com que as células trabalhem, se organizem, né, e permitam o desenvolvimento de um novo corpo, é o perispírito. Se esse perispírito estiver saudável, né, estiver totalmente organizado, a gente vai ter um corpo físico que também vai ser assim. Agora, se tiver problemas nesse perispírito, tiver regiões onde há lesão, onde há alterações, isso vai se refletir sobre o nosso corpo físico. E isso pode vir, então, através de uma predisposição, ou seja, eu posso reencarnar com uma predisposição a ter determinadas doenças, por conta dessas alterações que nós trazemos do passado, ou caso essa lesão seja tão intensa, pode ser que o problema já aconteça logo no nascimento, ou seja, eu já nasça com algum problema presente mediante a intensidade dessa lesão que nós carregamos no perispírito. E essas lesões, né, geralmente, elas levam a uma perda da organização celular, ou seja, é uma área em que o nosso corpo físico fica como se fosse desguarnecido, ele não consegue trabalhar ali. E certamente, quando a gente está pensando na história aí das infecções, as pessoas que estão suscetíveis a desenvolver infecção são aquelas em que esta lesão causada no perispírito recai sobre o sistema imunológico, sobre o nosso sistema de defesa, né, trazendo falhas para esse sistema
e, consequentemente, levando a gente a desenvolver alguma infecção. Aí o que o André Luiz fala para nós? Olha só, lá no Evolução em Dois Mundos também. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, ou seja, a gente sabe que algumas infecções a gente vai adquirir pela simples falta de higiene. Mas vamos dizer assim, são as situações mais comuns e menos intensas, né? São infecções mais tranquilas, mais brandas, né, na nossa vida. Geralmente, né, as infecções mais graves, mais importantes, são aquelas que a gente vai ter que ter uma causa mais profunda. Então, ele põe assim, olha, excetuando essas mais simples, né, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, vejam bem, eu grifei essa frase aí, ó, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura da harmonia celular. Ou seja, aquele comportamento inadequado, aquela atitude inadequada, aquele pensamento que a gente não deveria ter, aquele sentimento que a gente carrega, que a gente não deveria estar levando porque eles não são adequados, eles vão repercutir diretamente sobre nós, agindo no nosso perispírito e permitindo que ele perca o controle sobre o nosso corpo físico. E aí a gente abre essa ruptura da harmonia celular. E aí ele continua, verificada a disfunção, ou seja, houve essa ruptura da harmonia, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, ou seja, aquela área vai ficar completamente aberta, desguarnecida, para que um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, possa adentrar ali e causar a infecção, né, levando a gente ao adoecimento. Qual praça desguarnecida? Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete. Aí Manuel Filomeno de Miranda, né, no livro Painéis da Obsessão, ele também traz uma informação muito importante acerca disso, dizendo o seguinte para nós: a conduta mental inadequada, e aí o que ele lista qual que é a conduta mental inadequada? Ele pôs lá, olha, o mau humor, o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme, a lubricidade, viciações. O que elas vão fazer? Elas vão levar a uma degeneração das nossas células. E o nosso sistema imunológico vai ficar prejudicado porque esses sentimentos vão levar aquilo que o André Luiz falou, né? Leva aquela ruptura, lesa o perispírito, e o perispírito perde o controle sobre o nosso corpo. E isso, com certeza, levando, né, a uma redução da capacidade do nosso sistema de defesa e permitindo aí a invasão desses micro-organismos, de vírus, bactérias, fungos, etc. E um outro dado muito importante que o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós também é que essa conduta mental inadequada, ela vai gerar uma matéria mental, lembrando que o nosso pensamento, e isso o André Luiz ensina muito ao longo das suas obras, o nosso pensamento ele é algo bastante material, apesar de nós não o enxergarmos, porque para a nossa dimensão não é possível nós vermos o pensamento, mas para quem está no mundo espiritual, como é que sabe o que o outro está pensando? Porque para o mundo espiritual, o pensamento é algo bem material, ele é bem concreto. Então é possível você ver o que o indivíduo pensa, porque o campo que ele produz, né, as ondas que são emitidas a partir daquela mente que está pensando, que está sentindo, ela vai gerar, né, formas concretas. E aí o que o Manuel Filomeno de Miranda fala para nós? Que essa conduta mental inadequada, ela vai gerar uma matéria mental, um campo mental em torno do indivíduo que é atrativo para esses micro-organismos. Os micro-organismos se alimentam dessa matéria mental negativa que a gente está produzindo. Então, ela serve como um ímã. Então, além da gente, com a conduta mental inadequada, ficar desguarnecido, ou seja, a gente abrir uma brecha
para que esses micro-organismos invadam o nosso corpo e causem infecção, a gente ainda é capaz de atraí-los por aquela matéria mental e levando certamente ao adoecimento. Aí, nesse livro, né, no Painéis da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós um caso que é muito interessante, que é o caso do Argos, né? Então ele conta o seguinte: o Argos, ele é um indivíduo que teve tuberculose, uma tuberculose pulmonar, um quadro bastante grave, e ele conta o seguinte: olha, o Argos, ele era uma criança que viveu sob uma condição socioeconômica bastante ruim, né, assim, uma situação de pobreza, ele se tornou órfão muito cedo. Essa condição de pobreza dele fez com que ele fosse exposto mais à bactéria da tuberculose, ao Mycobacterium tuberculosis, e também permitia com que ele tivesse um aporte nutricional prejudicado, né? Então ele não tinha uma nutrição adequada, também fazia com que ele se tornasse mais suscetível a adoecer. Até aqui, a medicina terrena falaria assim, não, é por isso que o Argos tem tuberculose. Além disso, o Argos tinha uma conduta mental bastante inadequada. Por essa condição dele, ou seja, se tornou órfão muito cedo, condição socioeconômica difícil, ele era um indivíduo que passou a sua vida sempre revoltado e sempre muito pessimista. Ele não, sempre achando que tudo ia dar errado, que a vida era muito ruim, sempre muito revoltado com tudo, revoltado com a sua situação. A gente põe essa figurinha aqui da hiena, né, que quem é um pouco mais antigo vai se lembrar dela, né, que é aquela vida de lamentação, né, que fica no ó vida, ó céus, essa postura mental, né, de sempre pessimista, revoltado com tudo. Então essa condição era persistente no Argos, desde a sua infância até a sua vida adulta. De maneira que na adolescência o Argos já adoece pela tuberculose, levando já a um grave comprometimento pulmonar. E aí Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente, olha, a tuberculose do Argos, ela começou, veja bem, essa história narrada aí no Painéis da Obsessão, ela está acontecendo lá na década de 70. E aí o Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, mas a tuberculose do Argos começou no século XV. Veja bem, começou há mais ou menos uns 400 anos atrás, lá na região da Tchecoslováquia, quando na época o Argos acabou assassinando muitas pessoas que tinham oposição política a ele. Ele acabou promovendo esses assassinatos, na época acreditando que ele estava agindo de uma maneira correta, ele não tinha a consciência dos erros que ele estava cometendo, mas que após o desencarne, ele passa então a perceber aquele erro, então ele reconhece a sua falha, o fato dele ter causado o desencarne de muitas pessoas, e aí então ele passa a criar o sentimento de culpa, que é natural de todos nós, a partir do momento que a gente identifica que cometeu um erro bastante grave. Esse sentimento de culpa do Argos leva a uma lesão do perispírito dele, de maneira que no perispírito ele gera uma incapacidade das suas células de defesa que ficam lá nos pulmões de poder trabalhar adequadamente. Então, quando o Argos vai reencarnar, ele já reencarnou predisposto a ter tuberculose. Então, estava no plano reencarnatório dele já desenvolver essa doença. Já era esperado que isso fosse acontecer, mediante aquela lesão que já havia no seu perispírito. Então, isso já era uma coisa programada. Agora, Argos poderia ter uma doença leve, a depender do seu comportamento, a depender das suas ações na vida terrena, a depender de como ele ia levar essa vida. Poderia ter uma doença moderada ou até mesmo uma doença bastante grave, que era a situação em que ele se encontrava quando o Manuel Filomeno de Miranda tomou conhecimento do caso dele lá no sanatório de tuberculose onde ele estava internado. Isso por quê? Porque dependia muito de como que o Argos iria levar a sua vida. Então, assim, os fatores ambientais ao qual ele foi exposto, né, a viver uma condição socioeconômica mais baixa,
né, exposto ao bacilo da tuberculose, a própria questão de não ter uma nutrição adequada, isso tudo já fazia parte, né, da condição que era necessária para ele poder desenvolver a tuberculose como um mecanismo de resgate. Porém, ele poderia ter tido uma doença leve. Se a conduta mental dele fosse outra, se ele aceitasse aquela condição em que ele se encontrava, né, aceita a condição de viver aquelas dificuldades materiais que ele estava vivendo, né, a questão de ter se tornado órfão muito cedo, se ele aceitasse isso, se ele conseguisse ver a vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais otimista, né, entendendo esse mecanismo todo da nossa existência, que a gente não passa por situação nenhuma sem que haja uma necessidade, que Deus sempre permite que conosco aconteça aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E o interessante é que Argos não podia alegar desconhecimento de tudo isso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque Argos conheceu a doutrina espírita, frequentou o centro espírita, e mesmo assim ele não conseguiu modificar esses pensamentos, esses sentimentos que ele tinha. Então ele teve ainda a oportunidade de, conhecendo a doutrina, ele se casou com uma moça que era um espírito já de uma condição moral mais elevada, que tentou ajudar muito ele, que também era uma frequentadora do centro, mas mesmo assim ele tinha muita dificuldade ainda de se libertar daqueles sentimentos. E esses sentimentos, né, essa conduta mental inadequada que o Argos possuía, permitia também com que ele recebesse a influência daqueles espíritos que ele havia assassinado no passado e que ainda se encontravam em grande sofrimento, né, que se encontravam ainda presos àquela condição, né, daquela época, e que certamente estavam ali querendo reaver com ele todo o mal que ele causou no passado. Então, o Argos também acabou sofrendo um processo obsessivo bastante importante, né, uma influência muito negativa por parte desses espíritos, e que era possível porque o comportamento mental dele, porque os pensamentos, os sentimentos que ele estava portando, permitiam essa influência, né? Ele não conseguiu trabalhar isso de uma outra maneira. Então, isso fazia com que ele se sintonizasse com esses espíritos que estavam em grande sofrimento. Então, esse caso ele vem ilustrar bastante para nós, né, a grande importância que nós temos que ter, né, e a consciência que nós temos que ter na nossa vida de que para qualquer doença da qual a gente porte, né, a gente pode fazer alguma coisa. A gente entende que muitas das nossas doenças têm as suas origens no passado. Então, em outras existências, nós trazemos a predisposição a ter determinadas doenças mediante aquilo que nós já provocamos no passado. E, com certeza, nós que ainda vivemos um mundo de provas e expiações, trazemos ainda condições difíceis, porque o nosso passado não é um passado, né, não é um mar de rosas, né? Com certeza, todos nós cometemos muitos delitos no passado. Então, a gente traz mesmo condições, né, que nos facilitem, que nos propiciem o adoecimento. Mas vai depender de nós, vai depender daquilo que nós vamos fazer nesta existência, do nosso comportamento nessa existência, se a gente vai permitir que essa doença apareça de uma maneira leve e a gente possa conviver com ela, a gente possa aprender a lidar com ela, inclusive como um mecanismo para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, ou se nós vamos, né, nos entregar a essa conduta mental inadequada e vamos simplesmente ampliar o nosso sofrimento. Vejam bem, toda vez que a gente comete um delito no passado, né, ou seja, nós infringimos a lei divina, é automático, né, que a gente vai ter que resgatar isso de alguma forma, né? A necessidade do resgate, ele é uma necessidade que não tem como a gente escapar, é lei de causa e efeito. A gente causou um mal, a gente vai ter que reaver isso de alguma forma. Agora, o quanto que a gente vai sofrer com isso, o quanto que isso vai, né, nos causar problemas como doenças, por exemplo,
vai depender muito de como nós vamos nos comportar perante isso. Por isso que a gente diz que, ao invés da gente ter um sentimento de culpa, né, um pensamento de culpa sobre os nossos erros, a gente deveria ter muito mais um pensamento de responsabilidade. Ou seja, a gente não ficar se culpando, né, não ficar se martirizando perante os erros que nós cometemos, mas a gente pensar assim, poxa, cometi erros. Aceitar o erro, aceitar em que sentido? Somos espíritos que estamos em evolução, espíritos que ainda estamos aprendendo a caminhar, estamos tomando conhecimento das leis divinas que existem dentro de nós, estamos ainda aprendendo a praticar os ensinamentos que Mestre Jesus trouxe para nós, e de maneira que é possível que nós vamos cometer erros. Então a gente tem que ter essa noção. Isso é ter a humildade, né? A humildade de aceitar-se como realmente nós somos. E ao invés de se culpar, a gente procurar assim, o que eu posso fazer para corrigir os meus erros que eu cometi? O que eu posso fazer para ajudar aqueles a quem eu prejudiquei no passado? Esse pensamento é um pensamento diferente, porque a culpa ele é um pensamento que gera muita passividade em nós, a gente fica num sofrimento muito grande. E o pensamento da responsabilidade, ele dá para a gente uma capacidade de agir, de fazer o bem, de mudar aquela condição, né, uma situação proativa, que nos tira, né, dessa condição de grande sofrimento. Então, isso é uma situação muito importante que a gente tem que considerar para nós, né? Que, por exemplo, aqui no caso do Argos, né? Quer dizer, se ele tomasse uma postura diferente, olha, vamos mudar, vamos fazer algo diferente, vamos tentar melhorar, e isso com certeza impactaria em ele ter uma doença mais leve, uma doença menos grave, né, do que o que ele teve. Então, ele poderia ter uma outra conduta mental. E é por isso que na doutrina espírita nós falamos o quê? Que praticar o bem, fazer o bem, ajudar ao próximo, sempre é um remédio muito importante para todos nós, porque nós não sabemos o que nós fizemos no passado, nós não temos o completo conhecimento disso. Podemos ter, às vezes, até alguns lances, algumas impressões, algumas informações, mas a gente não sabe exatamente como foi. Mas fazer o bem, procurar ter uma conduta mental adequada, com certeza vai nos auxiliar, independente daquilo que nós fizemos. E nesse contexto que nós estamos vivendo aqui da pandemia, isso é uma situação muito importante que a gente tem que considerar. Porque na pandemia, né, do coronavírus, o que acabou acontecendo? Muitas pessoas entraram num pânico muito grande, né, desenvolveram uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, com medo de pegar o vírus, com medo de adoecer, com medo de desencarnar. Muita gente fez, né, vivendo essa condição. E essa condição mental, ela é bastante inadequada. E ela propicia, ela facilita a gente adoecer. Então, a gente precisa ter a consciência, precisa ter, né, a percepção disso. Por quê? Porque essa postura mental só piora a nossa situação. A gente tem que entender que esse é um fenômeno que está acontecendo, que nós fazemos parte dele, nós temos todos nós uma participação, que nós vamos ver um pouco mais adiante, e a gente tem que buscar aqui, estruturar a nossa fé, a nossa confiança, a esperança, e saber que se nós criarmos esse campo mental positivo, mais adequado, a gente vai conseguir enfrentar essa situação de uma maneira mais equilibrada e melhor. E um questionamento que vem diante disso é assim, poxa vida, esses micro-organismos, né, sejam vírus, sejam bactérias, sejam fungos, o que quer que seja desses micro-organismos, que causem infecção em nós, né, e nos agravam, nos levam a doenças graves, nos podem causar, né, o desencarne, eles são seres da criação, eles são organismos que fazem parte da natureza. E aí a gente fica pensando, poxa vida, mas, né, se eles são organismos da natureza, por que eles causariam um mal tão grande como, por exemplo, o coronavírus está fazendo isso e como tantos outros já não fizeram em pandemias anteriores, né? A gente já teve pandemia da gripe, a gente já teve pandemia da cólera, a gente já teve pandemia da peste, várias pandemias prévias,
e que já causaram grandes desencarnes na humanidade. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses micro-organismos portam em si um princípio inteligente, ou seja, eles carregam consigo o princípio inteligente, claro que de uma forma rudimentar, né, e que vai dirigir as suas ações. Que todo o comportamento desses micro-organismos, ele é comandado exclusivamente pelos instintos. Isso a gente estuda bastante lá no Livro dos Espíritos, né, quando a gente vai aprender lá sobre a inteligência e o instinto. E os espíritos deixam muito claro, né, que nas fases iniciais, ou seja, quando o princípio inteligente está galgando lá os seus primeiros passos, ainda na sua forma rudimentar, o domínio é completo dos instintos, né? Até mesmo nós, que já estamos na condição, né, no reino nominal, né, estamos na condição de seres humanos, ainda carregamos muitos instintos, né, mostrando que essa ainda é uma via importante de comandar, né, o comportamento do espírito. A intenção desses micro-organismos não é causar o mal, isso é muito importante a gente saber. É simplesmente de sobreviver, porque eles são comandados pelos instintos. E o instinto, como Kardec mesmo nos afirma no Livro dos Espíritos, ele nunca conduz ao mal. Então não é o objetivo desses organismos causar o mal, mas sim sobreviver. É que para sobreviver, ele precisa infectar um outro ser vivo e precisa causar doença nele, como acontece conosco perante essas infecções. Pelas leis que regem o universo físico e moral, a interação entre os seres vivos, ela é um fenômeno necessário para a evolução. Isso a gente também tem que ter essa consciência. Sem essa interação entre os seres, a evolução não acontece. De maneira que as doenças infecciosas que afetam a humanidade, como, por exemplo, a Covid-19, que nós estamos aí diante dessa pandemia, elas são mecanismos extremamente importantes para o reajuste do homem diante dos abusos e das faltas que nós cometemos no nosso passado, que cometemos ainda no presente, né, e que precisamos de uma lei de causa e efeito que nos permita um reajuste, nos permita fazer um equilíbrio. A natureza comandada pela providência divina, ela vai utilizar esses pequenos seres, né, para oferecer a oportunidade do resgate, né, pelos débitos assumidos, seguindo a lei de causa e efeito. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, ela é uma grande oportunidade que a humanidade tem para o seu reajuste. Lembrem-se, nós estamos num momento de transição. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, mas a gente precisa mudar para um mundo de regeneração. E para isso a humanidade precisa evoluir, precisa crescer. E aí vem esses fenômenos que afetam a humanidade como um todo, que levam, né, um desencarne muito grande de pessoas, um adoecimento muito grande de pessoas. Por quê? Porque é como se fosse para dar uma sacudida, ou seja, para dar uma movimentada, não individualmente nas pessoas, mas de uma maneira coletiva, fazer com que a humanidade como coletividade mude a sua postura, repense os seus comportamentos, repensem os seus atos, repensem os seus valores, e a gente passa, então, a entrar num mundo melhor, um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, né, um mundo em que a amorosidade possa ser exercitada e vivenciada de uma maneira mais significativa. E aí, por isso que Kardec vem perguntar, lá no Livro dos Espíritos, né, por que existem esses flagelos destruidores, como a pandemia, por exemplo, levando à morte de milhares de pessoas? Por que isso acontece com a humanidade? E aí os espíritos respondem para o Kardec, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Ou seja, a gente, passando por uma situação dessa, é como se fosse um grande empurrão para que a humanidade alavanque. Essas subversões, como a pandemia, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vejam bem o que os espíritos dizem a Kardec. Ou seja, se não acontecer um fenômeno como esse, a gente levaria muito mais tempo para que a mudança acontecesse, porque
diariamente a gente já sofre, cada um de nós, com vamos dizer assim, com as vicissitudes da vida para tentar equilibrar a cada um de nós individualmente. Mas para que a humanidade cresça mais rápido, às vezes você precisa que haja um fenômeno que atinja a humanidade como um todo e que faça ela alavancar de uma maneira maior, porque isso tem um efeito maior do que só o sofrimento individual de cada um de nós. Porque quando a gente passa por uma situação como essa, como a pandemia, ela faz a humanidade refletir sobre muitas coisas, como, por exemplo, que a gente não tem um controle da natureza como a gente imagina, que um micro-organismo invisível aos nossos olhos pode fazer um estrago como esse, mostrando que nós, seres humanos, ainda somos extremamente frágeis perante a natureza, perante Deus, que nós temos que abaixar a nossa bola, nós temos que ser humildes, nos enxergar como realmente nós somos, na posição em que realmente nós nos encontramos, né? E não nos achar donos do nosso planeta, donos, né, de todo esse ambiente do qual a gente vive, porque, na verdade, nós só estamos aqui de passagem, usufruindo essa condição e temos que cuidar melhor, seja de nós, seja do planeta em que a gente vive. E aí Kardec vem trazer para nós também uma coisa muito importante, porque um questionamento que surge puxa vida, mas aí vem uma pandemia como essa e vai levar um monte de gente que são pessoas boas, são pessoas, né, de boa índole, são pessoas que procuram ter os seus pensamentos retos, né, praticar o bem, fazer o bem. Né? Nós conhecemos, eu particularmente conheci várias pessoas, né, das quais, né, admirava muito, das quais sei, né, do esforço moral que cada uma delas tinha, né, em fazer o bem, em ajudar as pessoas, em ser uma pessoa melhor, e que acabaram desencarnando por conta do coronavírus. A gente pensa assim, puxa vida, mas essa pessoa não estava fazendo as coisas corretas? Sim, ela estava no caminho correto. Aí Kardec vem trazer para nós isso, olha só, venha por um flagelo, a morte, ou seja a morte causada por uma pandemia ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer desde que haja soado a hora da partida. Ou seja, mesmo as pessoas que desencarnam na pandemia, cada um que desencarna, desencarna na hora que deveria, ou seja, dos quais os seus comportamentos a conduziram. Então, aquele que tinha a conduta mental inadequada, que permitiu com que o vírus entrasse e causasse um estrago danado, vai desencarnar porque chegou a hora dele. Chegou a hora em que sentido? Ele não fez a coisa certa, ele não cumpriu aquilo que era necessário e conduziu ao seu próprio desencarne. Aqueles que estavam fazendo tudo correto é porque era a hora deles mesmo, não tem jeito, porque uma hora a gente vai ter que desencarnar. E aí já estava na programação que chegaria naquele momento e que o desencarne aconteceria, mesmo que o indivíduo faça tudo correto. Então a gente tem que ter essa noção, ter essa consciência para entender melhor esse fenômeno. E aí a gente se pergunta, né, mas então por que, né, uma pandemia como essa? Qual é o sentido disso nas nossas vidas? Por que a gente deve viver, né, esse momento? E cada um de nós que está aqui encarnado neste momento em que a humanidade passa por uma situação como essa, todos nós, sem exceção, temos uma responsabilidade perante este momento. Seja uma responsabilidade, se a gente tem, obviamente, aqueles que têm um cargo político, têm uma responsabilidade perante isso, os cientistas têm a sua responsabilidade perante isso, mas todo indivíduo, cada um, tem uma responsabilidade, nem que seja para dar o exemplo de como se comportar neste momento. Né? O exemplo de fé, o exemplo de esperança, o exemplo de uma postura com discernimento, né, com consciência, procurando fazer o bem, procurando ajudar. Então, todos nós temos um papel a cumprir. Então, os espíritos falam isso a Kardec. Os flagelos, como a pandemia, são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus.
e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Então, vejam, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Então, ao invés da gente olhar para este momento como um momento completamente trágico, né, e como se nós estivéssemos, né, numa condição cataclísmica, né, de destruição da humanidade, a gente tem que procurar olhar com os olhos do espírito uma situação como essa, não com os olhos de uma pessoa encarnada, mas o que isso significa para a humanidade, o que isso significa espiritualmente para todos nós. Então é a oportunidade que nós estamos tendo de exercitar isso, a inteligência, a paciência, a resignação, a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo, porque este é o caminho que com certeza nos conduzirá a um mundo de regeneração. E vejam bem, Kardec fala para nós muitas coisas importantes. E o principal de tudo, né, é que, sem educar os nossos sentimentos, nós não temos nem como nos proteger das infecções, nem como combater as infecções. A medicina, ela traz uma série de recursos, como, por exemplo, vacinas, imunoestimulantes, antibióticos, que são extremamente importantes e que a gente não deve abrir mão, porque se o nosso corpo físico adoece, né, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, então esses recursos que a medicina terrena traz, eles são extremamente importantes, e Kardec sempre disse isso. Aquilo que a ciência nos coloca, a gente deve seguir, por quê? Porque está baseado em fatos concretos, né, em muita pesquisa, muito estudo, que a própria espiritualidade permite esse desenvolvimento para que a gente possa viver num mundo melhor. Então, esses recursos são importantes, mas a gente tem que entender que eles não são completamente suficientes. Não adianta eu achar, a gente está aí numa esperança muito grande de uma vacina, né, para poder voltar a vida ao normal diante da situação do coronavírus, mas a gente tem que entender que não é simplesmente ir lá tomar uma vacina e isso vai resolver todos os nossos problemas. Lembrem que eu falei lá no início da apresentação, né? Se eu estiver muito estressado, a vacina talvez nem funcione. A gente tem que entender que enquanto nós não educarmos os nossos sentimentos, né, não trabalharmos, né, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo esses recursos terrenos que a medicina terrena nos oferece vão ser apenas recursos paliativos, eles vão ser apenas momentâneos, mas o que verdadeiramente nos protege, nos imuniza, é essa educação dos sentimentos. Então a gente tem que somar tudo isso, somar o que a medicina terrena traz, somar a educação dos sentimentos. E aí trago sempre essa frase de Kardec, que eu acho uma frase muito importante, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, né, o comentário que Kardec faz a essa questão, em que ele diz sobre a cura. A cura do quê? A cura do egoísmo, a cura do orgulho, a cura da vaidade, a cura desses sentimentos que ficam nos causando uma série de problemas, né, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Então ele diz assim: poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E para finalizar, se a gente está falando que educar os sentimentos é a tarefa que todos nós temos, todos os dias, para nos imunizar verdadeiramente, não há dúvida de que aonde que nós vamos encontrar as grandes bases da nossa educação dos sentimentos? É em Jesus. Jesus, que foi o nosso grande mestre, nosso grande exemplo, né? É o espírito de mais alto escalão do qual nós já pudemos conhecer aqui nesse planeta. Ele veio com a tarefa de nos ensinar um caminho, veio nos ensinar valores, veio nos ensinar sentimentos dos quais a gente precisa alimentar. Então, isso daqui, a gente disse que a gente tinha que pegar esses 5 itens aqui, pregar no espelho do nosso banheiro, para todos os dias de manhã, quando a gente olhar para o nosso rosto, a gente olhar para esses ensinamentos e lembrar que a gente precisa viver o amor ao próximo, precisa viver a simplicidade, a humildade,
a fraternidade sem limites e o perdão incondicional. Esse é o grande remédio que nos livra das doenças e que nos permite tratar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado.